Boa noite, tudo bom com vocês? Tranquilo por aí? Eu cheguei a dar exercício para vocês da última aula, peraí. Criada nesse frio é fogo. Não, só falei da Bíblia mesmo, né? Não tinha nenhum exercício semana passada. Então hoje, gente, a gente vai finalmente entrar no assunto sala de roteiro. Entender as funções, a dinâmica. Algumas coisas podem ficar confusas por agora, né? Por ser talvez o primeiro contato de muitos aqui. Então vão rolar algumas dúvidas, mas eu pretendo semana que vem, né? Aprofundar um pouco mais sobre sala de roteiro. E aí, em seguida, a gente falar sobre escrita de projeto e tal. A gente já falou sobre escrita de Bíblia, né? Falar sobre escrita de projeto, enfim, para venda, edital e tal. Que não necessariamente é função do roteirista, mas quando a gente é independente, a gente acaba tendo que fazer tudo. Ser a pessoa criativa e ser a pessoa também que vai escrever e vai fazer o orçamento e vai fazer até o momento de você ter uma equipe que ou consiga fazer isso com você, ou enfim. Mas a gente precisa ficar sabendo como funciona. Então vamos lá. Dito isso, vamos lá para o primeiro slide, que é o outro produção. Isso. Que é o que é uma sala de roteiro, né? Isso foi um termo muito novo para mim, assim, quando chegou até mim e também eu já tinha feito faculdade e tal, e mesmo assim foi novo. E eu aprendi enquanto trabalhava também, né? Então, a sala de roteiro é um espaço de criação coletiva, né? Não é você sozinho escrevendo a parada. É um grupo de roteiristas desenvolvendo uma obra em conjunto. O objetivo não é escrever as cenas imediatamente, vocês vão entender. Primeiro se constrói a história, todo mundo entende ali. As melhores ideias pertencem ao projeto, não é uma pessoa, sabe? E eu trabalhei por 2 anos no Vai Que Cola como assistente de roteiro. E é bem de cada caso em caso, né? Eles eram bem diferentes no funcionamento que cada um fazia. Eles eram mais livres e, tipo, o, o programa já tinha, sei lá, 11 anos, então eles sabiam como fluía lá. Então, só para vocês saberem que o que eu tô falando aqui, pode ser que vocês peguem um trabalho numa sala de roteiro e falem, ué, não é igual o que a Rossandra falou. É você chegar, observar, entender, buscar entender como aquilo funciona, mas sabendo cada função, né? Enfim, a dinâmica que geralmente rola, que é como funciona uma sala. O fluxo básico é uma ideia
São coisas que a gente já viu, né? De roteiro. Uma ideia, uma premissa, o universo, personagem, os arcos, brainstorm, que é juntar todo mundo e fazer uma chuva de ideias. Todo mundo joga ideia ruim ou não ruim, desapega de achar que você tem que ser brilhante. Escaleta, já já eu falo que é escaleta, que eu não falei no, nas outras aulas. A escaleta vem argumento, depois escaleta, depois roteiro, tá? Quando a gente vai escrever um longa e tal. Aí o argumento, os roteiros e as revisões. Foi até aí? Parte disso a gente já viu, né? Dessa, desse fluxo de como funciona, assim, a organização das coisas. Pode ir para outro slide. Falem se vocês não estiverem conseguindo escutar, se vocês não estiverem conseguindo ver o slide, por favor, falem. E aí, a gente chega no momento de equipe e funções. E aqui vale muito a pena prestar atenção, porque você entrando numa sala de roteiro, você tem que saber o seu lugar e como se portar. Eu acho que isso em qualquer lugar, né? Ainda mais, enfim, sendo pessoas periféricas, pessoas negras, que num pulo você pode ser jogado para fora daquele trabalho, sabe? Então você tem que mostrar que sabe o que está fazendo. Enfim, primeiro vem o showrunner, que é o criador. Ele tem a visão da série, uma visão completa da série, aquela ideia, decisões finais fica com ele. Embaixo vem o chefe de sala, que conduz as reuniões e organiza o desenvolvimento. Por exemplo, fizemos uma reunião de brainstorm com várias ideias, então agora fulano vai pegar a sinopse de tal episódio, fulano, ele divide, ele faz o rolê acontecer dentro da sala. Ele é o chefe da sala, tá? Acontece muitas vezes do roteirista-chefe ser o showrunner, ser o criador, a criadora do projeto. Isso aconteceu, por exemplo, no longa, que eu fui uma das roteiristas, que ele está no projeto Paradiso agora, recebendo consultoria, mas éramos três, só que a criadora era a Naira. Então eu e Jéssica, a gente estava criando a partir de pesquisa histórica também, mas muito a partir do que ela trazia pra gente. Claro que a gente, enfim, aí como roteiristas, o que a gente fazia? A gente jogava ideias para ela. O que você acha disso? Isso num longa, né, que eu tava fazendo. Como se desenvolve tal personagem, como se desenvolve o ato, como é o tom, como é o ritmo, o que você acha. Mas numa série, é bem provável que, enquanto você é roteirista, já esteja dado para você a Bíblia da série, né? Já tenha dado ali o tom, já tenha dado. Porque se já tem uma equipe, basicamente quer dizer que já tem uma produtora, né? Uma empresa produtora, alguém colocando uma grana ali. Então você já sabe o tom, você já sabe os personagens, mas o perfil dos personagens e tal, a questão é não se perder, né? E aí, enfim, como roteirista, você vai propondo desenvolver os episódios, as ideias, resolvem problemas, enfim. Aí tem um assistente de roteiro, que outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar até fazer entrevista para ser assistente de roteiro. E eu tinha uma ideia muito errada do que era ser assistente de roteiro. Porque o nome te leva ao erro, né? Te conduz ao erro. Parece que você vai escrever. E não, você não vai escrever. Você é a pessoa responsável por organizar
tudo o que acontece nessas relações ali, né? Então, ele registra tudo, ou seja, faz ata de tudo, tem todas as reuniões fazendo ata, anota o que é importante para a narrativa, conhece toda, inclusive, conhece tudo, conhece todos os personagens, conhece, enfim, estuda muito, talvez seja a pessoa que mais esteja por dentro do projeto, organiza os documentos, atualiza as escaletas, vou falar de escaleta, calma, e controla as versões, né? Porque um roteiro ele tem mais de uma versão e você não pode se perder, não pode o roteirista, o chefe de sala abrir, sei lá, o drive e abrir a versão anterior que ele vai escrever em cima da versão anterior e não da atualizada, enfim. É uma pessoa que precisa isso. Eu quero fazer no início da aula que vem, eu quero muito focar em assistente de roteiro, que, enfim, precisa saber muitas coisas. A lista de presença tá no chat, tá, gente? Até aqui, ok? Nesse. As funções que tem numa sala de roteiro. Então tá, vou seguir, tá bom? Próximo slide, então. Tcharam! Assim de roteiro. As funções dele mais destrinchada, né? Registrar todas as decisões. Porque pode ser que, tá, tivemos uma reunião agora e daqui a 2 dias alguém precise dessa informação para continuar escrevendo o roteiro, escrevendo a escaleta. Tipo, putz, o que a gente combinou que o personagem ia fazer aqui nesse episódio, nesse ato um. Volta lá na ata e vê todas as decisões, sabe? Para além disso, tem que saber colocar os nomes nos arquivos para tipo não se perder, ficar em ordem de data, enfim. É quase um produtor de sala de roteiro, quase um AD, na verdade, assistente de direção, assim. O que é o assistente de direção em set, o assistente de roteiro é na sala de roteiro. Quando eu trabalhei, eu vi algo muito próximo a isso. Ele faz as atas, ele envia e-mails, escreve sinopses. Não é sempre, tá? No Vai Que Cola, no Vai Que Cola eram 42 episódios por temporada. A gente começava antes das gravações, claro, tipo 1 mês, 2 meses antes da gravação. Então era chuva de ideia, nananana, e algumas sinopses eram 6 roteiristas, tá? 3 roteiristas e 3 redatores finais. O que são redatores finais? Que eu não botei no outro slide, né? O roteirista escreveu, tá maneiro, ele manda pro redator final, que vai lapidar. Tipo, ele conhece o tom da personagem, então não falaria isso. Sabe que deu BO na outra temporada, então não bota isso. Acha que aquela piada tem que vir para baixo. Ele é isso. Vem lapidando o que o roteirista fez. Então, cada episódio do Vai Que Cola tinha um roteirista e tinha um redator final. Era em dupla que se trabalhava. E eram 3 assistentes de roteiro. Então, nesse início, onde a gente tinha que jogar muita ideia para abrir frente, o que é abrir frente? Ficar com bastante episódios escritos para quando começasse a gravar, a gente ainda tivesse um respiro para continuar a escrever. Então, eles colocavam também sinopse para a gente escrever. Foi maneiro, assim, foi bem maneiro. Algumas salas fazem isso, outras não.
mas eles faziam. Então, eu escrevi algumas sinopses. Alguns episódios que vocês virem por aí, a sinopse veio de mim. É, fazer cronogramas. Fazer cronogramas de quando vai para tal roteiro. A gente precisa da sinopse pronta até tal dia, então vai para os roteiristas tal dia. Enfim, ter tudo visualmente ali, sabe? Para não passar prazo. É uma grande responsabilidade. Se chama de assistente, mas tipo, é uma grande responsabilidade. Porque se ele mistura datas, mistura prazos e demandas, ferrou. Organiza documentos, já falei. É o elo entre a sala de roteiro, a produtora e o canal. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo aqui. É isso, o Veccola era uma coisa fora da curva, mas a produtora do Veccola era a fábrica, né? Então nós éramos contratados da fábrica. E o canal era Multishow barra Globo, canais Globo, enfim, cada hora a Globo abre um negócio aí diferente. Então tinha que estar todo mundo alinhado. E quem alinhava isso, tipo, mandava os e-mails com a ata para todo mundo, da produtora, da sala de roteiro e do canal, é o assistente de roteiro. Uma dessas coisas, né, desse elo. Controla as versões dos roteiros, como eu já falei, pesquisa informações também. Teve uma vez que me botaram para escrever uma sinopse do Vai Que Cola com DPA, Detetives do Prédio Azul. Eu fiquei, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu nunca tinha visto Detetives do Prédio Azul, então eu, tipo assim, maratonei para entender o universo, entender como eles entravam num portal, entravam no outro, nananã. E trouxe isso na sinopse, coisas que às vezes nem o chefe de sala sabia. Ele falou assim, mas eles não têm isso aqui? Eu, não, então, nesse episódio, tinha não sei o que, não sei o que lá. Às vezes nem é por conta da escrita da sinopse que você está escrevendo, mas porque a sala está precisando mesmo saber em que ano o Ronaldinho Gaúcho deu o seu primeiro chute. Porque a partir daí, enfim, é facilitar a vida da galera, sabe? Acaba sendo. Não é que você vai ser um pesquisador. A gente já falou sobre pesquisador, né? Mas que vai trazer ali, por exemplo, Estamos tendo aqui uma reunião, aí tem uma dúvida. Pô, será que. Como é que é o nome daquele animal? Nananã, que é assim, assim, assim. Alguém não lembra? Vai na hora, tá aqui o assistente, procura. Ah, aqui, ó, é isso. Ele é tipicamente dessa área do mundo, ele faz isso, enfim, o som que ele emite está em extinção. Pronto, jogou todas as informações que precisava, a partir disso os roteiristas podem escrever. E garante a continuidade. Como eu disse, ele é o que mais conhece tudo, porque ele está com tudo, né? Ele está em todas as reuniões, ele sabe todas as atas, ele lê as sinopses, enfim. Então, pode ser que num episódio o personagem acabe muito triste porque o filho dele morreu. Tá, vou dar um exemplo muito idiota, tá bom? O filho dele morreu e aí no episódio seguinte ele tá muito feliz, o filho dele ainda tá vivo e tipo, tem alguma coisa errada aqui. Então ele pode ser que passe desapercebido por conta do fluxo da sala, de trabalho da sala, que é o próximo slide. Eu acho, na verdade. Pode mudar, gente.
Isso. Então, até agora eu tava falando coisas que poderiam ser muito emboladas na cabeça de vocês, né? E agora eu espero que desembole. Que é as etapas de funcionamento da escrita. Não começa escrevendo roteiro. Tem uma criação coletiva, que já premissa, universo, personagem, arcos, o brainstorm de ideias, a escaleta dos episódios, o tom e linguagem da obra. Todo mundo, isso num momento conjunto, todo mundo sabe. Todo mundo tem isso na ponta da língua. Num segundo momento, cada roteirista, tendo as escaletas, vou fazer o seguinte, trocar a ordem desse. Vocês têm que entender o que é escaleta primeiro. Gente, pode passar pro próximo? Depois a gente volta nesse. Isso. O que é uma escaleta? É o mapa da história. A escaleta organiza a narrativa cena por cena, sem diálogo ou grandes descrições. Lembra que a gente tinha um argumento, né? Como a gente chega até o argumento. Vocês lembram? Do argumento, a gente vai começar a transformar isso em cenas. Só que não precisa já escrevendo tanto. Você vem num fluxo de blocos, vamos dizer assim. Então, cada bloco é onde acontece, quem participa, o que muda, qual conflito existe, como termina. Aí eu trago alguns exemplos bem bobinhos. Tipo, cena 1, João chega atrasado ao trabalho. Você só precisa saber a ação daquilo. Vou dar um exemplo de algum filme que eu já pedi para vocês verem. Ficção suburbana, vai. Cena 1, som é muito importante. A trilha sonora dessa primeira cena é importante, então eu colocaria, tá? Música tal toca enquanto Marcela anda pela rua e cumprimenta os vizinhos até entrar numa vila. Pronto, acabou. A cena 2. Qual é a cena 2 do meu filme, galera? É ela falando com a mãe? Me lembrem aqui. Eu acho que é. Não sei, mas vamos escaletar essa cena aqui, tá? Coloca o cabeçalho. Cena 2. Onde acontece. Casa, ali no exemplo eu não coloquei, mas pode ser. Onde acontece. Casa da mãe da Marcela, barra, sala, traço, dia. Lembra por que a barra? Porque eu boto barra. Responde aí no chat. Porque é casa da mãe da Marcela, barra, sala, traço, dia. Explica o porquê do dia também, a importância de botar dia e noite. Aí se eu tivesse em sala presencialmente, eu ia falar, ei, você, fala aí agora. Ninguém vai botar chuta, gente. Vocês estão aprendendo. É pra eu saber se tá ficando na cabeça de vocês ou não. Tá. Mas, olha só, eu contextualizei, presta atenção. Primeiro é o número da sequência, tá? Olha só, vamos por parte. Cena 2, número da sequência. Aí a gente coloca se é externa ou interna. Nesse caso é interna. Casa da mãe da Marcela, barra, sala, dia. O dia vocês entenderam, que é a iluminação. Vai falar para a fotografia que vai ser o dia. Na descrição a gente fala se é final de tarde, se é manhã, porque cada luz é uma luz, né? Do dia. Eu quero saber especificamente disso. Casa da mãe da Marcela, barra, sala. Por quê? Não. Localiza a cena é genérico. Se não consigo te ouvir, coloca no chat.
Vamos lá. Casa da mãe da Marcela é muito abrangente. Casa da mãe da Marcela pode ter um quintal, uma sala, um banheiro, um. Ai, perdão, você botou em cima, cadê? É um lugar que a cena vai acontecer o de iluminação. Sim, mas ainda é genérico quando a gente precisa que seja num cômodo específico, que a gente precisa, ai, mas querido, que seja num cômodo específico, que seja num portão específico, que você imagina. Essa cena tinha que ser na sala, entendeu? Porque eu queria aquela parada do sofá entre ela e a mãe. Então, eu não vou botar, tipo, casa da mãe da Marcela dia. A pessoa vai ler e vai falar, tá, lembra que o roteiro é um guia. Fala, tá, mas em que lugar da casa da mãe da Marcela? Então, por isso, barra sala. Podia ser casa do casal barra banheiro, que é a primeira cena delas juntas, né? É no banheiro. Barra banheiro. Casa do casal barra sala, que é quando eles estão com os amigos. Quando elas estão com os amigos, entendeu? Deu para entender? Então é número, exatamente. O que vem depois da barra especifica o espaço. O meu filme que eu filmei mês passado, que a gente está editando, ele é todo em externa. Mas tinha tinha portões, por exemplo, ou muros que eu queria gravar. Então era tipo Rua Barão de Jacuí barra Portão da Dona Bilica. Dia. Entendeu? Porque não era na rua. A rua eu queria especificamente ali na Dona Bilica e tal. Deu para entender? Foi? Então é isso. Enfim, aí na cena 2 aqui, o exemplo que eu coloquei é João é demitido, da escaleta. Eu colocaria ainda o cabeçalho, por exemplo, cena 2 interna, empresa, barra, sala do chefe, dia, João é demitido. Porque sendo escaleta, tá tudo bem. A gente já colocou ali que tá na sala do chefe. Provavelmente foi o chefe que chamou ele e demitiu. É só para você ir colocando suas ideias para fora, organizando já na ordem das coisas. É por isso que eu falo que roteiro também é técnica. Roteiro não é só jogar a criatividade para fora. É você entender passo a passo como vai te facilitar e como você vai conseguir escrever uma boa história, sabe? Não vai ser sem pé nem cabeça, não vai estar fugindo, não vai conseguir segurar as pessoas, você vai mostrar que você sabe escrever. São minuciosidades que parecem besteira, mas não são assim. Cena 3 descobre uma oportunidade inesperada. Essa cena 3 podia ser externa, rua barra calçada em frente ao mercado. Dia. João vê a placa de estão precisando de açougueiro. Isso interessa. Ponto. Entendeu, gente? Caleta? Porque isso pode ser que aí você faça tudo, né? Faça a escaleta inteira. Aí tu vai olhar assim por inteiro e vai falar, cara, na verdade, essa cena 70 devia estar na 15, faz muito mais sentido. Ainda mais se vocês estiverem com a ajuda do Sequence Approach, que eu mostrei para vocês, mas não vou ensinar, porque ele tá lá as perguntinhas lá que ele tem que, cada cena tem que responder, né? Mandei um modelo para vocês bem didático. Se vocês catarem
Isso que vocês escreveram na escaleta e ir botando na sequência approach, você consegue visualizar se você precisa mudar as cenas de lugar, se aquela cena realmente precisa existir, se ela faz diferença. Então, é isso, tá? Vem depois do argumento e antes do roteiro. Fechou? Alguma dúvida? Botem aí. Produção, volta no outro, por favor, no outro slide. Agora que eles sabem o que é escaleta. Não, no anterior. Como a sala de roteiro trabalha. Isso. Enfim, até esse momento de escaleta, a sala trabalha junta. Depois da escaleta, o editor-chefe divide por episódios, por arco. Na No Vai Que Cola era por episódio. O roteirista escrevia, botava para o roteirista escrever, tal. Partia da sinopse, né? Partia da sinopse, eles não escreviam um argumento, mas tipo, sinopse. O chefe de sala, junto com a roteirista, escrevia a escaleta. Isso no Vai Que Cola a série. Depois da gente ter o brainstorm tema e sinopse curta do que ia acontecer em cada episódio, ele ia para uma sinopse maior, de uma página, 2 páginas, que era isso que a gente podia escrever também. Aí ele ia num meeting individual e fazia a escaleta com a roteirista que está responsável por aquele episódio. Por que ele fazia isso? Porque ele estava há milênios escrevendo Vai Que Cola. Então, tinha coisas que ele já sabia, sabe? Então, tipo, ia facilitar muito. Então, a roteirista saía dali e ia escrever sozinha o roteiro. Depois do roteiro escrito, mandava para o redator final. O redator final lapidava. E a Vai Que Cola tinha que ser tudo muito rápido. Série, na real, é tudo muito rápido. Enfim, longa, depende muito. Mas pode ser dividido em diálogos ou ações, enfim, por ato. No longa que eu escrevi, a gente dividia por ato. Depois da escaleta, do argumento e da escaleta, a gente dividia por ato. Tipo, éramos 3, então era até mais fácil. Tipo, ato 1, ato 2, ato 3. Depois, a gente tinha um redator final e um consultor também, porque mesclava com a história do Brasil e tal. No Vai Que Cola tinha uma consultora, porque uma das temporadas na Arábia. Era na Arábia, então tinha que saber o que podia ou não fazer piada, o que era, tipo, respeitar a religião. Então, tipo, depois do roteiro pronto, ia pra consultora falar: não, não pode falar isso, que você tá amaldiçoando por 100 anos a família da pessoa, sabe? Então, tinha isso. Depois de escrito, vamos de série primeiro, tá? Depois eu falo longa. Calma aí. A gente tem a leitura com todo mundo. Aí tem notas e sugestões, alinhamento de tom e personagem, ajustes para garantir a unidade e continuidade narrativa. O que acontece? Essa leitura
Na série, ela rola com. No Vai Que Cola, o que acontecia? Era com os dois roteiristas da vez, a dupla da vez, que era o roteirista e o redator. Era eu, que tinha que fazer as atas, tinha que estar ali. E era muita gente. Não, essa leitura ainda não é com os atores, tá? Tipo, tem uma reunião só com um chefe de sala que ele vai falar, não, muda isso e aquilo, porque é antes de mostrar pra produtora. Quando tá fechadinho, quando tá fechadinho o roteiro, é massa ler com os atores. Mas no Vai Que Cola não acontecia. Em outros projetos acontece. Quando tá realmente fechadinho, já tá. Já, o chefe de sala deu ok, a produtora deu ok, não deu ok, as pessoas leem. Geralmente até, não sei se vocês já viram algum making-off, vídeo que tipo rola uma mesona redonda e os atores vão lendo com a intenção e tal, e ali já tá roteirista presencialmente, assim. Acabou de acontecer com a segunda temporada de Os Donos do Jogo. Estavam lendo o roteiro. É... Mas essa leitura não vai que cola. Isso eu tô falando, gente, várias possibilidades para vocês verem que não é uma coisa só, não é quadrado, né? No vai que cola, depois que tipo tinha passado pelo roteirista, pelo redator, de novo pelo roteirista-chefe, a gente ia para uma reunião com figurinista, câmera, assistente de direção, hum, acho que maquiagem, sonoplastia, duas pessoas que eram do canal, vou lembrando, hein? Assistente de direção, enfim, era muita gente, assim. Mas nunca os atores, nem o diretor, que é o Silvio Guindani, que era, né? Ele participou de uma das e foram 4 horas de reunião. Imagina eu tendo que fazer a ata, galera. Ótima pessoa, ele tem muitas ideias, assim, só que aí ele vai falando, e eu, tipo. Meus chefes até falaram assim, Rossandra, pode descansar, não precisa mandar a ata hoje, não. Fiquei obrigada. Mas, geralmente, porque a assistente de direção trabalhava com ele em outros projetos, enfim, já conhece muito. Então ela batia depois com ele, entendeu? O roteiro. Ela era representante dele e representante do que acontece ali no set. Então a gente ia lendo e alguém da Globo falava: não pode ser essa música porque a gente não tem direitos autorais. Que ele já tem uma lista de músicas lá liberadas, né? Ah, não pode usar rosa por conta disso, disso, disso. O câmera falava, não pode ser assim. Ou, pelo contrário, tipo, as pessoas riam, as pessoas falam, nossa, tá ótima essa não sei o quê. Mas eles já davam notas, que a gente chama, muito sobre o set de filmagem, né? Para o set de filmagem funcionar. E pra tá ok pra Globo, tá ok. Aí, tipo, não pode fazer essa piada aí que é gordofóbica, hein? Tinha essas coisas. Ou, tipo, não, muda esse linguajar, tem que colocar outro. Enfim, várias coisas. E essa leitura servia para isso, para tá tudo ok para a sala, para a produtora e pro canal. No final das contas, eu arrumava tudo aquilo que foi importante e que vai ter que ser mudado, e colocava quem estava presente na reunião,
colocava quem tinha falado o que de importante, né? Fulana falou isso, isso e isso, fulano deu essa sugestão, e aí não sei. Porque é isso, você tem que aprender a fazer uma ata também que não é para você escrever tudo. Imagina escrevendo tudo de 4 horas de reunião. Você tem que saber sugar ali o que vai ser importante. Depois você passa limpo, claro. E aí eu mandava para todo mundo, para a sala de roteiro, para o canal, para a produtora, para todo mundo ficar a par. Ó, vocês estão vendo aqui o que foi decidido, hein, galera? Aí voltava para o roteirista, mentira, voltava para o redator final, que lapidava a partir dessas notas dadas pela equipe. Foi? Entenderam? Não precisava voltar pro roteirista, porque o roteirista já fez a parte dele, entendeu? Como é parte de lapidação de novo, volta pro redator. E também tinha um momento que não era só também receber, era saber argumentar. Não, porque essa cena tá aí por conta disso, disso, disso. Porque lá no episódio da temporada não sei o quê, eles viajaram para não sei aonde. Então traz uma piada interna. Eles argumentavam também, sabe? Não era só saber argumentar no sentido de defender a ideia. Mas se não rolasse, paz. E aí era isso. Só depois disso ia pro set. E aí poderiam rolar 50 mil versões nessa brincadeira. Mas nunca eram tantas. Já no longa. Peraí, deixa eu ver. Já no longa, o que a gente fazia? Falei que a gente dividia em atos, né? Depois, a gente lia juntas, tendo consciência que a showrunner era a chefe de sala. Então, a gente lia juntas para entender se não estava um Frankenstein, se estava fluindo a partir do que a gente tinha feito de escaleta, de sequência approach, de sinopse, de perfil do personagem, blá, 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 tudo que é feito antes de escrever o roteiro, que eu já expliquei para vocês, para ver se a gente não estava fugindo. Às vezes tava, às vezes, tipo, isso aqui tem que mudar, nota 1, nota 2, nota 3, nananana. Aí o que a gente fazia? A gente, antes de passar pro redator final, a gente mexia de novo. Só que aí, mudando, tipo, eu que tava no ato 3, ia pro ato 1. A gente fazia essa dinâmica para nunca uma ficar sabendo mais o ato 3 do que o ato 2. A gente entendeu o filme por inteiro, sabe? E aí pode ser que outras salas se movimentem diferente. A gente achava que isso era importante. A gente escreveu o argumento e o roteiro. Aí quando chegava nele, ele lia e tal, anotavam tudo num doc e a gente tinha uma reunião com ele de 1h30, 2 horas, que ele era uma pessoa que tinha uma visão tanto da pesquisa histórica que rolou, quanto a técnica, os atos, a estrutura, né, e tal. Então ele dava esse feedback com tudo anotadinho. Então a próxima versão a gente já fazia a partir daquilo que ele falou. Foi? Perguntas. Eu sei que parece complicado, mas depois que entra na cabeça, tá? Fica melhor. No caso do longa, a gente não tinha um assistente de roteiro nesse longa, porque não tinha grana. Mas faria a mesma coisa, basicamente. Tipo, prazos, ó, prazo que tem que entregar para a produtora, até quando a produtora tem que dar o consultor, ou o redator final tem que dar. Tadinho do assistente de roteiro, cara. Até quando tem que. Tem que entregar dia 2, porque aí os roteiristas vão ter mais 2 dias para afinar e aí mandar de novo. E
e vapt, vapt, vapt. Eu, eu aconselho muito vocês fazerem um curso que é de aula gravada, que é com a Andréa Iag. Vou escrever o nome dela aqui. Ela foi uma das primeiras, ou a primeira aqui no Brasil, a destrinchar. É... Lenilson, geralmente é como a gente começa como roteirista, sendo assistente de roteiro, para depois subir. Para a sala de roteiro em série, é comum que certos roteiristas escrevam apenas um personagem para comédia, como era saber que a piada funciona na gravação. Sim, como eu disse, cada sala se organiza da maneira que acha melhor. Às vezes é tipo, não, você vai escrever tal personagem. Por exemplo, tinha um roteirista que ele era muito bom com uma personagem, assim. Então, os episódios que tinha ela mais aparecendo ficavam para ele, sabe? Ele escrevia todo o roteiro, mas sabia que ia ter umas piadas legais. Como sabe se funciona? É na leitura. Você vai ouvir as pessoas rindo, você vai, mesmo se não ouvir, tiver mutado, você, enfim, as pessoas falam, nossa, funcionou muito. Presencialmente vai rir. Isso que é quase um teste, entendeu? Para na hora da gravação. E eu ia falar de assistente de roteiro, perdão. É, a André Iag foi uma das primeiras a destrinchar. Quando eu comecei o início, assim, eu vi que eu passei para assistente de roteiro, eu já fiz o curso, assim. E aí ela fala tudo, eu acho que são, sei lá, 8 aulas gravadas. Ela falando tudinho, assim, ensinando a fazer cronograma, dando modelo de cronograma. Na época, dá para dividir em 12 vezes. Eu não sei quanto tá hoje, mas na época eu acho que era R$ 300, 350. Tá no Hotmart, nessa plataforma. É, e tem debates, bate-papos gravados. Sempre que ela faz, ela coloca lá, sabe? Com outros roteiristas, para se ver outras experiências, sabe? Dentro do. Outros assistentes de roteiro, enfim. Então, ela foi assistente de roteiro de A Cidade Invisível, foi o primeiro trabalho dela, que é a série que eu falei pra vocês semana passada. É, e assim, vale muito a pena, gente. Explodiu minha cabeça num grau que, tipo, nossa, você consegue se organizar ainda melhor, até como roteirista, sabe? E realmente, tipo, hoje em dia ela é roteirista. Geralmente é assim que funciona se você não for um herdeiro. Você começa como um assistente de roteiro. Mas até você saber o que é um assistente de roteiro, eu não sabia. Enfim. O preço tá quanto, Gabriel? Joga aqui no chat pra gente saber. E você fica com. Além de você ter um certificado, né? Você pode entrar sempre. Tá R$ 300, 12 vezes de 30. E aí, gente, eu acho que na primeira aula eu falei isso pra vocês. Eu comecei, tipo, em projetos sociais e tal. Só que chega uma hora que tem coisas que a gente não tem acesso. Não tem acesso mesmo, por mais que a gente tente. Aulas gratuitas, iniciantes e tal, não tem acesso. Tipo, pra você ver, eu já tinha feito várias coisas, já tinha feito faculdade e nunca tinha ouvido falar sobre assistente de roteiro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre sequência approach. Sabe essas coisas? E isso é de propósito, né, gente? Que é melhor deixar a gente de fora. Tanto que essa iniciativa aqui da Fli Samba, Cult, né, é muito maneiro por conta disso.
Vocês já vão sair sabendo essas coisas. Mesmo que eu não saiba, eu falo, já ouvi falar, e não vai ser tipo um noob de tipo, cara, que é isso que você tá falando, sabe? Muitas coisas eu fiquei de cara e, tipo, enfim, é isso. Se você não cavuca, fica muito difícil. E às vezes era isso que eu fazia, tipo, segurava uma grana ou dividia em milhões para poder entender. Já fiz um curso na Barco que era sobre estrutura, o outro que era para escrita de personagem, enfim, até porque a gente entende o nosso valor, sabe? É muito tempo de estudo, é muito tempo de escrita, né? Você sai escrevendo como, sei lá, sonhou, acordou, escreveu, assim. Eu gostaria, na verdade, mas não, assim, você tem que estudar bastante para chegar num nível legal, assim. E praticar, né, gente? Ler e praticar. É... Fui fofocar? Mentira, eu fui indicar a série. O curso. Ela faz tudo na base da experiência dela dentro de A Cidade Invisível. Tipo, é muito bom. Ela ensina até como usar o software como o assistente de roteiro usa. O Gabriel falou, é o rolê de saber como investir na gente e, ao mesmo tempo, como fazer os contatos profissionais nesses meios. O bom estudo ajuda. Exatamente. E outra coisa, eu já paguei curso caro que eu não via uma pessoa negra. E eram pessoas que já estavam no mercado, ou seja, já estavam, tipo, sabe? Só querendo afinar, melhorar e tal. Se conheciam. E eu assim, legal, não conheço ninguém aqui. Quando é online é até mais difícil, né? De você fazer um network e tal. Mas quanto mais caro, e vocês vão ver que tem cursos muito caros, esse da André, tipo, é muito acessível, tá? Tem uns que 1.000, 2.000, para umas coisas bobas. Às vezes eu fico querendo fazer curso de qualquer coisa, como amarrar uma bandana na minha cabeça, porque essa galera vende curso para tudo e caro, e as pessoas vão. Então, enfim, a gente entende esse acesso, né? Quem vai pagar R$ 2.000 num curso online de 5 aulas, de 3 aulas? Quem vai, sabe? Então, é isso, tipo, é muito difícil. Para além disso, é pensar estrategicamente em como investir na gente. Tipo, pô, tá, eu tô podendo esse de R$ 300, ainda não posso de 2.000, vamos segurando aqui, sabe? Ou, tipo, não pago de 2.000, não, esquece, vai ter outro que vai abrir, que vai falar sobre a mesma coisa, espera um pouquinho, sabe? Enfim, mas tem coisas que são só faladas entre eles. Então, tipo, nesses cursos que eu fiz, tinha algumas paradas que, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Tipo, como eu já fiz até um curso de produção executiva, e olha que eu nem quero ser produtora executiva. Mas para entender a funcionalidade e tudo mais. E era isso, eu não conhecia ninguém, várias pessoas já eram do mercado e falavam, né? A conversa já era sobre como funcionava, mostrava o orçamento e tal. E ali eu fui catando como funcionava mais ou menos, sabe? E aí você filtra o que você vai pegar para você, para sua realidade, o que você quer, para o seu propósito, para o seu tipo de trabalho, e o que para você não interessa. Ou vai interessar quando você for contratado por essas pessoas. Assim. Enfim, vamos lá. Passa para o próximo, por favor. Slide. O brainstorm. A outra coisa, eles adoram termos em inglês, tá? Brainstorm é só você se juntar e fazer um monte de ideia. Acabei de ver um roteiro de telenovela e tem coisas que estou vendo aqui com você com mais clareza. Oh, obrigada! Fico muito feliz. Fico muito feliz, de verdade. É que eu não acho que faz sentido segurar aprendizado, tá ligado?
Só se você for um herdeiro e não quiser perder o seu posto. Então, o brainstorm é uma chuva de ideias. Isso não quer dizer falar qualquer merda, mas pode ser que você fale uma ideia ruim, mas aquilo vai ser bom, talvez, para fazer o outro pensar: não, ele não precisa segurar uma manga, mas se ele segurar um cajá, aí pronto. Do cajá, ele pode lembrar que não tem mais na rua dele pé de cajá. E vai. É ideia, 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 que pode cortar. E o que vai, no final, você não sabe o que vai ser bom e o que não vai. O que vai permanecer e o que não vai. Então, o que o personagem quer, o conflito é forte, o episódio termina bem, existe surpresa, isso conversa com o tema. Por isso, é nunca se perder da Bíblia, é nunca se perder do Sequence Approach, é sempre ter onde voltar para você entender se tá alinhado, entende? É voltar na estrutura que você fez. Até se você fez o sequência approach, você já consegue mais ou menos mapear aquela parada de emoção que eu falei com vocês, gráfico de emoções. Então, às vezes você está escrevendo e aí você volta a falar: opa, talvez eu não esteja indo para o lugar certo. Mas brainstorm é isso, coletivo, falando várias paradas. Não vai que cola era isso. Tipo, falando um monte de coisa e tipo, não, isso não. Boa, isso sim. Aí escrevia. Só uma frase, sei lá. Que aí isso ia desenvolver uma sinopse curta, que ia desenvolver uma sinopse longa, que ia. Eles não escreviam um argumento, já iam direto para a escaleta, da escaleta para o roteiro. Eu lembro que quando eu estava na aula de falar os textos que vinham até o roteiro, as pessoas perguntaram: tem que seguir isso? Tem que escrever tudo isso? Tá aí um exemplo que não, eles não escreviam o argumento do episódio. Eles iam direto pro roteiro. Eles não escreviam o logline do episódio, sabe? É... E aí, como eu falei, escuta e defesa de ideias. Saber ouvir, defender ideia com argumentos. Tipo, ai, não gosto disso. Por que não gosto? Acho que não funciona. Você tem que chegar com a solução. Você não gosta, mas porque, olha, isso e isso. Acho que tá bem destoante do que a gente fez no primeiro episódio, tá? Saber abandonar ideias. Às vezes você teve uma ideia muito boa e até foi escrita, mas aí, cara, não tá funcionando mais. Por conta de entenderam que não é isso, pode cair. E é isso, galera. Vai cair. Tudo bem. Isso não te faz um roteirista ruim, sabe? Pelo contrário. Transformar críticas em soluções. Já recebi, tipo, do chefe de sala falando: Rossandra, eu tô sentindo que o ritmo que você tá escrevendo tá diferente. Porque tinha a comédia tem um ritmo de você escrever, né? Lembra que eu falei que o tom já diz tudo na sinopse, no argumento, o jeito que você escreve e tal, tem que te dar já uma prévia, já tem que fazer você rir, já tem que você entender qual é a intenção. Então eu tava escrevendo de uma forma que não. Isso na segunda temporada. Eu fiquei, putz, verdade, né? O que tá acontecendo comigo? E aí fui lá e voltei a ser a Rossandra de sempre. É, construir sobre ideias, né? Ideias feitas lá que deram certo. Ah, fulano falou essa ideia aqui que deu certo pro meu episódio. Vai dar certo aqui pro meu episódio. Beleza. E testar hipóteses. E aí, sem medo de, tipo, nossa, o chefe de sala vai falar que isso tá uma bosta. Pode estar mesmo, sabe? Aí você vai apagar e você vai fazer de novo. Entendeu? Foi? Para a próxima, por favor.
É, vocês vão ver que vocês já estão pegando o conteúdo das paradas, porque longa versus série. O longa tem uma narrativa principal, poucos arcos, o conflito mais concentrado ali, um final único, escrita mais individual, mas nem sempre, como eu falei. Esse longa aqui eu escrevi eram três. Vários que você for ver Netflix, você vê que tem mais de um roteirista, enfim. Já numa série, é necessário pensar a temporada, os episódios, a continuidade e a evolução dos personagens. Diversos episódios, né, muitos arcos, conflitos distribuídos, ganchos constantes, escrita coletiva é comum. Exemplo de muitos arcos. Não sei se vocês viram Euforia, enfim, eu falo Euforia. Tinha muitos personagens, e mesmo que a protagonista narrasse a galera, muita coisa ela narrava e a gente via os arcos de cada personagem, assim. A gente via os arcos dos amigos e tal, não era só daquela protagonista, sabe? Tinha o universo todo para ter um arco. Ainda mais que pessoas morreram na vida real e você tem que dar um jeito, enfim. Esses ganchos constantes é isso, tipo. Tem uma série que eu vi, gente. Eu posso estar muito errada, mas eu achei muito ruim. Que acabou de lançar na Netflix. Que é Eu Vou Te Achar, Eu Vou Sempre Te Procurar. Alguém já viu? Que é o pai procurando o filho. Ele foi preso porque, teoricamente, ele matou o filho a pauladas, o próprio filho. E aí começa o negócio de, tipo, o seu filho não morreu. Aí, tipo, tcharam, tem que fazer de tudo. Só que, cara, vejam, por favor, vejam. Não, veja, veja. Eu quero que vocês vejam e percebam a tentativa esbaforida de ter um gancho dentro do outro, de ter, sabe? Pra prender as pessoas, aí acaba que, tipo, tá esse gancho aqui. Aí no próximo eles querem fazer algo mais boom ainda, que você fica, meu Deus, gente, era só um negócio aqui, faz um gancho de boa. Enfim, vejam. É bom vocês verem tudo, tá? Até o que vocês acham ruim, assim. Essa temporada de Euforia, essa última, né, era só pra chorar. Já é uma série que faz você ficar meio badzinha, mas foi bem diferente, destoou bastante das outras também. Não sei se perdeu, mas destoou bastante. Mas eu acho de um roteiro maduro dessa série, assim, sabe? Um roteiro muito maduro. Além da fotografia boa, que todo mundo fala e tal, acho um roteiro muito foda. Eu não vejo Pitch, desculpa. Tô pra ver. Eu tô maratonando Marvel, gente. Porque eu não gostava de ver. Minha namorada está fazendo. Todo dia a gente vê um. Nunca acaba! Meu Deus! Hoje a gente for fazer também filme. E aí vocês veem que tipo, tem filmes, por exemplo, Viúva Negra. Eu achei muito bom. Cara, muito bom. E aí a gente acabou de terminar Doutor Estranho. Vejam os dois. Depois vocês me digam o que vocês acharam bom, o que vocês acharam ruim, dentro de roteiro, sabe? E não de super efeitos especiais. Vamos para outra outro slide. Como eu falei, tem um fluxo entre sala, produtor e canal, né? Então, a ideia surge do showrunning, enfim. Vai para a produtora fala, pô, maneiro, vai para se forma uma sala de roteiro,
escrevem a primeira versão, aí volta para a produtora, da produtora vai pro canal, pro stream e tal. Temos notas, o que são notas? Os comentários, as observações, o negócio para mudar. Aí vem a nova versão que vai para aprovação e aí, de novo, né? E vai para produção em si, né? Fazer, filmar. E aí essas notas podem vir da direção, da produção, dos executivos do canal, da plataforma, do jurídico, do comercial. Sei lá, se você vai citar de forma pejorativa a Anitta, o jurídico vai falar não, pelo amor de Deus. Se os executivos do canal viu que tem 50 músicas que eles vão precisar pagar, eles vão falar, pode diminuir para 3, galera. Enfim, não pode aparecer tal marca, sabe? Vão vir essas notas, que chamam de notes. Quais filmes da Marvel? Quais filmes da Marvel que vocês têm que ver, que eu falei? Viúva Negra e o Doutor Estranho. Pensando em roteiro, tá? E aí, exemplos de notas. O protagonista ainda não tem um objetivo claro. O final do episódio tá previsível. O personagem tá agindo de forma diferente do que foi estabelecido. Ou o personagem tá indo de contra aquele objetivo que a gente falou que ele ia ter. A gente vai mudar ou vai continuar? Sabe? Rolou? Que simplesmente a gente não é. Diferente de um curta, que a gente vai fazer, ganha um edital, a gente vai fazer com grana própria, a gente não é o dono, detentor da história. Então a gente vai escrever, vai passar um monte de gente, e aí tem gente que vai falar, mude isso, isso e isso. Aí você vai lá, muda isso, isso e isso. Isso não quer dizer que você não é criativo, não quer dizer que você não é um roteirista, porque é a forma que você escreve, você consegue ir pro tom, você consegue ser criativo de como o personagem vai lidar com as consequências até chegar na questão final dele, né? Enfim. Pode ir pro próximo. Que isso, gente? O próximo já foi rápido hoje, vocês não perguntaram nada. Essa foi a questão, né? Mas alguém tinha me pedido para fazer uma sala de roteiro. E aí eu joguei uma premissa base aqui. Deixa eu pensar agora, que ainda falta um tempo. Rapaziada, manda aí. Pode tirar o slide agora, por favor? Fica só eu. Vamos conversar sobre essa aula e sobre as outras. O que vocês estão conseguindo conectar, o que não tá. Porque não adianta a gente chegar na penúltima e na última com coisas em aberto, tá? Foi você, Alexa, que pediu o exercício, por isso que você está comemorando? Me falem aí, assim, sério. Eu tenho um projeto tal, e aí eu tô. A minha dúvida é tal. Eu tô aqui, inclusive, por conta do projeto, ou tô afim de escrever e minha dúvida é em tal coisa. Vamos que eu falei bastante, ainda coisou tempo, bora. Vocês já escrevem roteiro? Eu sei que alguns não, eu li respostas.
Então eu mesma vou fazer perguntas para vocês, tá? Para eu trazer, inclusive, conteúdos na próxima aula, sabe? Geralmente eu fico adaptando minhas aulas. O Nelson não escreve, vai a partir do final desse curso você vai escrever, Nelson. Foi quem que falou que estava lendo coisa de telenovela? Alguém falou. Sou narradora de histórias e criadora. Oi, meu Deus, agora vai vir um monte, hein? Calma aí. Nelson, já até eu filmei sem roteiro. Acontece, né, Nelson? Eu teve um filme que tá na pós, que a gente gravou uma saída de bate-bola, e só depois disso a gente criou a narrativa, o roteiro, de onde ia vir e tal. Simone falou, sou narradora de histórias e criadora de histórias. Estou participando de editais, eu tentei um primeiro curta. Eu conheço seu trabalho, Simone. A Alexa falou, eu? Alexa, não entendi, mas tudo bem. Nelson, e foi péssimo, né? Escrever sem roteiro é péssimo. Você fica meio perdido, assim. Depois você tem que entender o que você vai usar. O Gabriel falou, estou aqui porque fiz o caminho contrário em produções audiovisuais. Comecei pela prática, mas correndo atrás da técnica. Não só para trabalhos, mas para aprimorar e já continuar nos editais concursos que já faço. Gente, uma coisa que aconteceu comigo é que eu comecei como produtora. Ainda faço produção, se necessário. Se quiserem me contratar, tô aí, tá? Enfim, produção cultural, produção audiovisual. E aí, hoje em dia, eu escrevo muito a partir do que é possível se filmar, sabe? E os meus filmes, os meus, né, autorais, eles foram a partir de edital. Então, ainda mais isso, eu não vou pensar em coisas que simplesmente não dá. O roteirista pode viajar na batatinha, que depois a produção vai cortando, mas quando é você, é uma parada independente, você estudando produção executiva, você entende o que cada projeto precisa, sabe, nessa escrita. Eu duvido que o André Novaes gastou muito dinheiro fazendo fantasmas. Até porque ele edita, os sócios deles editam, e, enfim, equipamento e tal. E ganhou um tanto de prêmio, foi reconhecido por um monte de coisa, sabe? Então é saber que você pode fazer do pouco muito dentro de histórias. Lista de presença, galera. Ele é escritor, o Nelson. Inclusive, amanhã estou lançando um livro no projeto Rio de Escritores no Teatro Carlos Gomes. Boa, Nelson. Boa, boa, boa. Pena que eu não tenho dinheiro para ir para o centro da cidade. Eu que estou fazendo um roteiro de telenovela. Do nada, Alexa. O que é isso? Mas também te aconselho a fazer consultorias com pessoas que têm um trabalho com foco em novelas. E ouvir o podcast Novelíssimas. Conhece? Novelíssimas, eles. Beleza. Tem o consultor, o redator final do nosso filme era o Vitor Rosa. Enfim, ele é graduado pela Federal de Sergipe e o estudo dele, a pesquisa dele é em novelas, assim. Então é muito massa, assim, tipo, você trocar com essas pessoas e tal. Já estive em um debate não, tipo um workshop, tudo mais com Rosane Schwartzman, ela tem livro, né? É maneiro pensar nisso.
Lara, eu também me inscrevi de curiosa porque eu gosto de entender sobre todas as etapas de produção individual. Faço, na verdade, produção cultural, trabalho mais na parte de captação de recursos, mas aí, curiosamente, entre o começo da oficina e agora estou envolvida num projeto, fazendo pesquisa e ajudando na escaleta. Mas tudo muito embrionário. Ah, é ótimo, viu? Você conseguir colocar em prática. Depois vamos conversar desse negócio aí de você captar recursos. É, eu tenho um festival de artes, eu tenho uma produtora audiovisual que precisa de dinheiro. Fui aluno do Nós no Morro em 2008, ela dava aula de direção. Sim, eu fui lá no Nós do Morro, numa exibição comemorativa do Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, né? O carinha lá estava até vivo e ela estava lá também. Criativo sofre muito com recursos. Eu mesmo hoje eu tenho que acabar de escrever um edital, mas que já é pro meu festival, né? Pro Barão Festival. Mas toda hora é um laboratório, um edital que, tipo, pelo amor de Deus, me deixa só escrever minha historinha. É muito edital. É louco, né? Uns prazos muito louco. Peraí, rapidinho. Eu vou ver alguma coisa para trazer para vocês da última aula. Os editais, gente, eles pedem muito aqueles textos que eu falei com vocês, né? Logline, sinopse, o cronograma, o orçamento, isso você precisa entender de produção. Eles pedem de curta, geralmente eles já pedem roteiro, longa pode ser que eles só peçam um argumento. E também entender que, tipo, muitos editais, eles te dão a grana para vocês meio que escrever, filmar e editar, sabe? Eu falei isso com vocês, né? E às vezes é pensar num laboratório de desenvolvimento, onde você ganha um prêmiozinho, aí você vai ganhar um dinheirinho para você ficar ali um mês, 2 meses, podendo focar na escrita, um edital de desenvolvimento que você pode focar na escrita. Imagina que coisa linda, você ganhar um edital para você poder ficar 5 meses escrevendo seu projeto, assim, ó, vou conseguir pagar meu aluguel, vou conseguir pagar a conta de luz, tá tudo bem, ninguém me tira dessa cadeira. É, mas é importante a gente pensar nisso, sabe? O nicho independente ainda precisa muito de. É uma grana para tudo, para todos os departamentos, para todas as fases, para todas as etapas. E nossa, que cansativo, gente. Que cansativo que é. Por isso que eu até dei o exemplo que o André ele ia para, enfim, rodada de negócios, falar sobre o longa dele que precisava, que existe, tá? É bom vocês seguirem o. Eu acabei de falar o nome dele. Não é o Marieta. Mas pode ser o Marieta também, tá? É maneiro para o projeto Marieta. De 6 em 6 meses eles abrem, que é um. Não sei se vocês conhecem, abrem para você desenvolver a sua ideia, seja de curta, seja de longa, seja de série. Você coloca lá, tem uma grana, às vezes você paga cento e pouco, mas as 2 vezes que eu participei, eu consegui bolsa. E, enfim, eles te ajudam a sair com um argumento. E toda uma vez na semana a turma se encontra, conversa, você apresenta, a turma vai te dar dicas do que mexer, do que não mexer, você sai dali já sabendo que outras pessoas pensam do seu projeto. No meu último agora do longa, eu achava que eu não estava no tom. E a galera falou assim, nossa, você está no tom sim, mas eu só acho que tal personagem pode aparecer melhor, nananana, enfim. É o projeto Paradiso, esse projeto quer falar, divulga vários desses editais para desenvolvimento e também de pós-produção.
divulga a bolsa internacional, esse longa que a gente estava escrevendo, a gente foi pro. Eu fui com a minha série Telefone Sem Fio lá para Aracaju, na rodada de negócios, eu falei, né? E a Naira, que é a showrunner, a chefe de sala, a criadora do longa, tava com um longa lá. Aí o longa ganhou, participou de pitching também e ganhou consultoria gratuita do Projeto Paradiso, sabe? Tipo, e isso é muito massa, ter o selo do Projeto Paradiso, que eles são muito. Eles já são reconhecidos. Então, tipo, papo de, sei lá, você conseguir ir pra Cannes, vários bagulho assim. É, ficar de olho nessas paradas, sabe? Porque às vezes não é só grana, é você aprender quais caminhos seguir. Acabei de participar do Marieta de Desenvolvimento de Roteiro. Semana passada foi a última aula. Ei, você tava com quem? Eu tava com o Vitor. Ah, comigo. Tiago, então, o Marieta, ele é realmente uma parada de abrir e conversar, como se eu abrisse aqui, a Simone apresentasse o projeto dela, hoje fosse um momento de apresentar, e aí a gente já vai ter lido o projeto dela e a gente vai falando o que achou, tipo, achei confuso isso, achei confuso aquilo, não é só a pessoa que é. Eu não lembro, acho que não sei se eles chamam de consultores, enfim, que vai falar, não é só a pessoa especialista, é todos os alunos, todos os participantes. E sim, eles estavam com inscrições abertas, é semestral, então o semestre acabou semana passada e agora está abrindo outro. Eu acho que como vocês tipo estão iniciando, tentando, enfim, vale a pena, sabe? Eles não pedem muita coisa para inscrição, não. É, outra coisa que eu acho importante é vocês terem curiosidade de abrir os softwares que eu falei, tá? O Final Draft ele é pago, mas é pago anualmente e aí não, anualmente não. Você pagou a tal versão, você tem ela vitalícia. A Andrea Yagi, ela deu um curso de Final Draft avançado, porque no curso de assistente de roteiro, ela fala mais sobre as funções que o assistente de roteiro precisa saber, né, do Final Draft. Vou escrever aqui como é que se escreve. Final Draft. Tem o Write Do It também. O Write Do It tem a versão grátis. Claro que aí para você acessar determinado você precisa pagar, mas super dá. E é muito intuitivo. O Final Draft é menos intuitivo, mas é o mais usado pelo mercado audiovisual. Tem o Celtics também, mas tipo, o mercado não costuma usar, não. É bom se você tem um curta para escrever e tal. Mas o Final Draft e o What to Do It, eles são mais usados, assim. Então, é isso. Se preparem também. Vai lá, faz um curso dela de Final Draft avançado. São, sei lá, 4 ou 5 aulas maravilhosas. Ela é muito didática, ela entende tudo, ela pesquisa tudo de Final Draft. E também não foi muito caro, tá? Não foi muito caro. Foi nessa faixa aí do. E são vagas limitadas, ou seja, tipo, ela consegue focar nas dúvidas, ela passa exercícios práticos, é tudo. Ah, tinha uma coisa hoje que eu ia mandar para vocês, que rolou no Instagram, que
O filme que eu sempre falo, que é temporada do André Novaes, e o Marte 1 também, do Gabriel Martins, que eles são da mesma produtora, tá entre os 100 filmes mais importantes do mundo, algo assim. Viu temporada? O que você achou, Nelson? De roteiro? Eu esperando o Nelson. Podem ir digitando qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês viram Pipa o ano todo? Eu já falei pra vocês verem. E mandei o link. Estão vacilando. Tem 15 minutos de filme só. E uma parada, me diz aqui no chat quem não é do Rio de Janeiro. Nelson, sim, cheio de super histórias, né? Foi exatamente o que eu falei, tipo, coisas muito subjetivas. Simone não é do Rio de Janeiro? Quem não for, fala e fala o nome. E fala o local de onde é. Lara, você é de Salvador. A outra é da Bahia. Ai, meu Deus. BH é bom também. Eu tenho sobrinhos aí. Vou em agosto pra ir. E já fui pra exibir meu filme. Santo André, nossa. A produção tá vendo isso, até pra entender como vai ser pra vocês, né? Que não moram no Rio. Por isso que eu tô perguntando aqui também. Eu fui pra BH porque o Conselho de Psicólogos, é, não sei como, mas me acharam e me chamaram pra exibir o Ficção Suburbana. Foi muito legal, só tinha de cineasta e a outra era uma psicóloga, a outra era faz evento de lésbico e a outra era tipo vanguardista no movimento lésbico, assim, então tipo conversou muito. E é muito legal como simplesmente eu consegui viajar por conta do meu trabalho. E parte dos meus sobrinhos é de lá, é massa. Então tá, vamos pro último slide. Já fiz hora o suficiente. O último slide é um exercício que entre vocês são adultos e sabem se organizar. E foram vocês que pediram o exercício. Eu fiz uma premissa base, que é um segredo do passado volta à tona e ameaça a vida de um personagem. Premissa base. A partir disso, vocês vão fazer 3 passos, né? Primeiro, se dividirem em grupos, e aí cada grupo vai definir a história a partir da premissa base. Então, vocês vão decidir quem é o protagonista, o que aconteceu, o que ele quer, o que está impedindo isso, qual é o gênero. E eu não tô falando do gênero do protagonista, não. Tô falando do gênero da história, tá? Aí, depois disso, decidiram isso, é a base, pô, é isso. Foram para 2 brainstorms, chuva de ideias e possibilidades para a história. Então, quais conflitos podem surgir? Porque uma coisa é o que está impedindo, né? Outra coisa são os conflitos que vão acontecendo. Quais personagens são importantes? O que pode acontecer de inesperado? Como a história pode terminar?
Passo 2. Passo 3, a organização dessa parada em uma mini escaleta de 5 grandes acontecimentos. Aí, exemplo, botei a apresentação do protagonista. Vocês não vão escrever a apresentação do protagonista, vocês vão colocar o cabeçalho, que eu já ensinei. Cabeçalho, que eu já ensinei. E tem nos roteiros que eu mandei. Então, assim, tem nos links que eu enviei como escrever um cabeçalho. E eu ensinei hoje como fazer uma escaleta, certo? Vai falar, apresentar o protagonista. Aí, né, tipo, João é psicopata e matou a mulher. Lembra que a gente está falando do presente, o que a gente vê, o que acontece na cena, tá? Então, se a gente quer entender que ele é um psicopata e matou a mulher, vou inventar. Por que eu inventei esse exemplo? Ai, caraca. Vou nessa série que, na verdade, o cara matou o filho, né? Que dizem que o cara matou o filho a paulada. Então ele tá preso há 5 anos e comentam. Tipo, e pela primeira vez em 5 anos, ele vai ter uma visita que é da ex-cunhada dele. E aí vem à tona, assim, tipo, por que primeiro que ele não queria. Enfim, vem à tona essa premissa, né? De que ele matou o filho, mas que pode ser que o filho esteja vivo. Deu pra entender? Não é um perfil do personagem, é apresentar na história. Não, baby, não é captação, não. É escrita. Quem achou que era captação? Não, não, não. Ah, não. Peraí. Eu que perdi, né? Vocês falaram. Tá, então foi, né? O que é o A ali. O B, acontecimento que muda tudo. Lembra que, tipo, ato 1 é o que a gente entende o universo, nananã, e como o protagonista vive nesse universo. O B é acontecimento que muda tudo, que é. C, o conflito aumenta, o que faz, tipo, ele, sabe, tipo, tá tão grande na cara dele que ele precisa fazer alguma coisa, que é o ponto D, a decisão mais difícil que ele tem que tomar. E a partir dessa decisão mais difícil, a gente tem um desfecho. Tudo em escaleta, ok? Cabeçalho, descrição. Cabeçalho, descrição. Eu vou mandar mais escaletas para vocês terem mais embasamento. E eu não posso, não consigo dividir em grupos. Eu queria que vocês fossem se articulando. São quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16. Mas tem uma galera que faltou, né? Mas vamos lá. 8 pessoas é muita gente. Eu queria pelo menos mais 6 pessoas por grupo. 5, 6 pessoas, tá? Vocês conseguem dar essa moral de se articularem? Aí vocês podem marcar um meet entre vocês de 1 horinha e pensar isso. É de verdade pensar que é uma mini sala de roteiro. E eu tô passando hoje porque tem tempo, né, até quarta-feira para vocês fazerem. Se quiserem me mandar, tipo, na terça-feira de manhã,
É bom também que aí eu vou lendo já e chego aqui com, enfim. Ou a gente apresenta aqui, né? Uma boa também, dependendo de quantos grupos vão ser, a gente começa a aula com vocês colocando a resposta e tal. E aí eu leio e falo o que tá errado, o que pode melhorar, o que tá certíssimo, enfim. Pode ser? Então eu vou ler no início da aula e aí a gente aprofunda sala de roteiro, sabe? Porque eu joguei aqui, enfim, início de tudo. A gente dá essa aprofundada a partir do feedback que eu vou dar para vocês. Fechou? Depois a gente entra em escrita de projeto. Olha só, de Bangu para Vicente Carvalho, realmente. Vicente Carvalho é aqui perto de Oswaldo Cruz, inclusive. Mas aí, gente, não tem problema nenhum. Assim, quem não puder se comprometer, não fazer, querendo ou não, vai aprender. Vai aprender vendo a apresentação do outro, né? O que o outro vai mostrar aqui no chat e com o feedback que eu vou dar, sabe? Não se sintam. Não se sintam. Ah, também tem isso, Malena, se você quiser fazer. Só quem quiser fazer sozinho, mas como é uma dinâmica de sala de roteiro, seria maneiro vocês estarem juntos. E aí vocês vão ver, vão colocar em prática isso de saber escutar, falar o não com argumento, falar não, porque a Rossandra ensinou isso, isso e aqui, lembra? Sem brigar, tá, gente? Todo mundo se ama. Foi? Dúvidas? Manda aí. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês têm dúvida. Assinaram a lista de presença? Vou tacar aqui o. Vou achar aqui o link para mandar para vocês. Aqui. Então lembrem, de 5 a 6 pessoas nos grupos. Vocês vão fazer isso. Na quarta noite vocês vão. A gente vê quem vai querer ir primeiro. Joga no. Joga aqui mesmo no chat. E a gente conversa, tá? Foi o jeito que eu consegui uma sala de roteiro. Vocês pediram, tentei, galera. Então eu posso me despedir de vocês nessa sexta-feira de frio. Tá bom, então. Amanhã, durante o dia, eu jogo os complementares lá, tá? Mais escaletas, mais coisas para vocês lerem sobre sala de roteiro e tal. Beijo, turma. Até. Eu não vou falar até, porque eu nunca lembro qual é o cronograma do jogo. Aí vou falar num dia que vai cair o jogo. Beijo, até a próxima.